Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1799 e 1800 do Código Civil. Nós já estudamos no artigo 1798 do Código Civil que tem legitimidade para suceder, para ser herdeiro, as pessoas nascidas e os já concebidos. Já o artigo 1799 do Código Civil, da nossa aula de hoje, diz que também tem legitimidade para suceder filhos ainda não concebidos e pessoas jurídicas, desde que o falecido tenha deixado um testamento. Diz o artigo 1799 que na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Podemos verificar que se uma pessoa, que nós vamos chamar de testador, deixar um testamento, essa pessoa poderá contemplar um filho que ainda não foi concebido de alguém que o testador indicar no testamento, a prole eventual de alguém. Por exemplo, João poderá fazer um testamento e contemplar como herdeiro o filho de sua irmã Ana, que ainda não foi concebido. Ou então, João poderá fazer um testamento e contemplar o filho de seu primo Joaquim com sua esposa Patrícia, que ainda não foi concebido. Cumpre apenas esclarecer que os filhos biológicos se equiparam aos filhos adotivos para todos os efeitos legais. Durante a nossa aula de hoje, vamos sempre usar o exemplo de que João deixou um testamento para o filho de sua irmã Ana, que ainda não foi concebido. Para que o filho de Ana possa suceder, o artigo 1799 exige que Ana esteja viva no momento em que for aberta a sucessão de João, ou seja, Ana deverá estar viva no momento da morte de seu irmão João. Se por acaso, no momento da morte de João, Ana já estiver morta, essa disposição testamentária que beneficiava a prole eventual de Ana será ineficaz. O artigo 1800 diz que no caso do inciso 1 do artigo 1799, que é o caso quando o testador beneficia alguém que ainda não foi concebido, os bens da herança dessa pessoa que ainda não foi concebida serão confiados, após a liquidação ou partilha, a um curador nomeado pelo juiz. Então, o que o caput do artigo 1800 quer dizer é que no caso de o testamento contemplar um herdeiro que não foi concebido, os bens ou quinhão dessa pessoa serão confiados a um curador, que irá administrar a herança após a liquidação ou partilha, tendo em vista que o herdeiro testamentário sequer foi concebido. Tá, mas quem será nomeado curador dos bens do herdeiro não concebido? O artigo 1800, parágrafo 1º, diz que, salvo disposição testamentária em contrário, a curatela dos bens caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e sucessivamente às pessoas indicadas no artigo 1775 do Código Civil. Então, simplificando, o curador será o pai ou a mãe do futuro herdeiro. No nosso exemplo, João deixou um testamento em favor do filho de sua irmã Ana. Assim, Ana deverá ser a curadora dos bens de seu filho e irá futuramente receber da herança de João, exceto se João indicou outra pessoa como curadora do testamento. Se Ana não puder ou Ana não quiser ser a curadora, aí o juiz deverá nomear um curador dativo, que está lá no artigo 1775, parágrafo 2º. Já o parágrafo 2º do artigo 1800 diz que os poderes, deveres e responsabilidades do curador serão os mesmos das disposições da curatela dos incapazes. Então, o curador deverá administrar a herança da pessoa que ainda não foi concebida e prestar contas de seus atos de administração ao juiz. E o parágrafo 3º do artigo 1800 diz que, nascendo com vida o herdeiro, que foi contemplado no testamento, ser-lhe-á deferida a sucessão e o herdeiro receberá os frutos e rendimentos da herança desde a morte do testador. Então, no nosso exemplo, quando o filho de Ana nascer com vida, ele receberá a herança de seu tio João e também receberá os frutos e rendimentos da herança desde a morte de João. Por exemplo, se algum imóvel de João rendia aluguel mensal, o filho de Ana terá direito de receber os rendimentos de aluguel desde a data da morte de João.
E o parágrafo 4º do artigo 1800 diz que se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados ao herdeiro não concebido caberão aos herdeiros legítimos. Assim, podemos ver que o parágrafo 4º impôs um tempo, um prazo de espera para que o herdeiro testamentário seja concebido. Esse tempo é de 2 anos após a morte do testador. Se o herdeiro não for concebido no prazo de 2 anos após a morte do testador, a herança que estava reservada para ele será destinada aos herdeiros legítimos. No nosso exemplo, se Ana não conceber um filho até 2 anos após a morte de João, a herança que seria do filho de Ana será destinada aos outros herdeiros legítimos de João. Ótimo! Então nós acabamos de estudar o artigo 1799, inciso 1, que diz que uma pessoa pode fazer um testamento e deixar uma herança para filhos ainda não concebidos de alguma pessoa ou 2 pessoas, por exemplo. E no inciso 2 e 3 do artigo 1799, podemos ver também que na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder as pessoas jurídicas e as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador para se criar uma fundação. Então podemos ver que o testador também poderá deixar um testamento e favorecer uma pessoa jurídica. Isso quer dizer, uma pessoa jurídica também pode ser herdeira. Por exemplo, João pode fazer um testamento e deixar herança para uma pessoa jurídica. Por exemplo, João pode fazer um testamento e deixar 50% de seus bens para pai da sua cidade. Ou João pode fazer um testamento e deixar sua coleção de bicicletas para o clube de bikes, que é uma associação da sua cidade. Já, segundo o inciso 3 do artigo 1799, João poderá fazer um testamento para instituir uma fundação. Por exemplo, João poderá deixar 50% de seus bens para criar uma fundação destinada a pesquisas científicas para a cura do câncer, por exemplo. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Segundo o artigo 1798 do Código Civil, tem legitimidade para suceder as pessoas nascidas e os já concebidos. Segundo o artigo 1799 do Código Civil, tem legitimidade para suceder por testamento os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, as fundações a serem criadas após a morte do testador com patrimônio destinado para esta finalidade. Segundo o artigo 1800 do Código Civil, para que os filhos ainda não concebidos das pessoas indicadas pelo testador no testamento possam ser herdeiras, são necessários os seguintes requisitos. Primeiro, que o pai ou a mãe do herdeiro não concebido, indicado pelo testador, esteja vivo no momento da abertura da sucessão. Que o herdeiro não concebido nasça com vida. E 3, que o herdeiro não concebido contemplado no testamento seja concebido até 2 anos após a morte do testador. Após a liquidação e partilha, a herança reservada ao herdeiro não concebido ficará sob a administração de um curador. Os pais do herdeiro não concebido terão preferência para serem os curadores, exceto se o testador indicar outro curador no testamento. Os filhos biológicos se equiparam aos filhos adotivos. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Direito em Tela.